Boa noite. É chegado o momento de começarmos os nossos estudos e reflexões dentro do projeto Espiritizar. Hoje estaremos iniciando uma nova obra, a Obsessão Silenciosa, que é como se libertar das influenciações espirituais sutis. Estivemos no último encontro, fechando nosso estudo do livro Passes, Fluidoterapia, Água Fluidificada. E hoje iremos iniciar esse novo livro. Hoje vai ser uma apresentação do livro, que é a introdução da obra. Mas, primeiramente, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Então, hoje, a apresentação do livro A Obsessão Silenciosa, como se libertar das influenciações espirituais sutis. E trouxemos aqui uma passagem do Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João, a passagem do capítulo 4, versículo 35. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. É indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Então, vamos compartilhar algumas reflexões em cima desse texto para o nosso estudo dessa noite. É muito importante a colocação que Emmanuel nos faz, chamando-nos a atenção à valorização da nossa verdadeira natureza. Nós somos espíritos em passagem por um corpo físico, temporariamente, em tarefa de aprendizagem, crescimento, resgate, progresso. Mas a essência da vida é espiritual. E por isso ele diz: não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Ele faz menção a isso por motivos preponderantes. Nós vivemos uma época de intensidade no materialismo, voltado às sensações do corpo, sobretudo aquelas que dizem respeito, quando ele coloca aqui continuidade da espécie, as manifestações de ordem sexuais, a satisfação dos prazeres físicos, aos fenômenos de nutrição, aonde não poucas pessoas hoje têm sido vítimas dos desequilíbrios na área da alimentação. Então, a vida muito longe está de se resumir a isso. E a partir daí, Emmanuel vai nos convidando a lembrar-se dos objetivos muito maiores que a existência humana nos convida, porque ele continua dizendo: valiosos conhecimentos reclamam-no, buscam-nos a esferas superiores. Emmanuel se refere ao fato de que, através do amparo da espiritualidade benfeitora, todos nós somos estimulados à aquisição de novos conhecimentos, à iluminação da nossa mente, da nossa percepção, na inteireza da realidade da vida. E por isso ele continua:
para que esses conhecimentos valiosos sejam de fato estabelecidos como conquistas para nós, é indispensável erguer os olhos, procurar refletir no ponto de vista espiritual aquilo que nos acontece, elevar o entendimento, santificar os raciocínios. Elevar o entendimento pelo constante esforço de estudo, de leitura, de compreensão da realidade espiritual da vida. Santificar os raciocínios, que terão agora por base a harmonia com as leis de Deus. Sobretudo a lei maior, a lei do amor. Então, essas reflexões que serão a introdução, pode-se dizer, do nosso estudo nessa nova obra, A Obsessão Silenciosa. Então, vamos para o primeiro tópico da apresentação do livro. O tema que ora apresentamos é de profunda relevância para todos nós, visto que os espíritos das sombras têm suas estratégias para enredar os encarnados. A mais utilizada em nossos dias é a obsessão simples. Ela acontece de forma silenciosa, de forma sutil. Então, a classificação generalizada pelo codificador nos 3 grupos: obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação, também entendida por alguns como possessão. Desses 3 grupos, aquele primeiro grupo da obsessão simples sempre foi alvo de menor atenção. E é sobre esse aspecto que o estudo do livro nos vai levar a compreender a importância de trabalhar a superação desse tipo de obsessão, a qual muita, mas muita gente tem sido envolvida sem se perceber. E isso tem minado, tem estragado inúmeros projetos reencarnatórios. Há crônicas de Humberto de Campos sobre isso. Mais adiante iremos falar sobre essas crônicas, aonde esse tipo de obsessão praticamente aniquilou projetos de trabalho espiritual bem organizado antes da encarnação desses espíritos. Então, a importância desse estudo é para todos nós, para que de fato nós encontremos as diretrizes, os caminhos, para também não sermos vítimas da obsessão simples, que, como veremos mais adiante, não é uma simples obsessão. É assim, a obsessão simples. Trata-se de uma obsessão oculta que vai sorrateiramente enredando a pessoa invigilante em um processo que ela não se dá conta, porque são poucos ainda aqueles que cultivam o hábito do autoconhecimento. Então, vamos analisar aqui com um pouco mais de detalhes. Como vamos deduzindo, só seremos habilitados a perceber esse tipo de obsessão, inclusive em nós mesmos, se estivermos, de fato,
cultivando, trabalhando regularmente o autoconhecimento, a autorreflexão. Ora, são poucas pessoas que fazem isso, mesmo dentro do movimento espírita. E daí o grande problema, porque independente de religião, as vítimas desse tipo de obsessão é muito grande. Então, é uma obsessão oculta que vai sorrateiramente enredando, envolvendo a pessoa invigilante em um processo que ela não se dá conta. Os outros tipos de obsessão, como a fascinação ou a subjugação, é facilmente perceptível, se não pelo próprio paciente, por aqueles que convivem com ele. Já isso não acontece na obsessão simples. Imperceptível, sutil para o próprio obsidiado e para aqueles que convivem também com o obsidiado. Então vamos aos poucos nos esclarecendo sobre esse tipo de obsessão. Por esse motivo, os espíritos enredam um grande número de pessoas em situações bastante infelizes, que passam a vida inteira envolvidas por essa obsessão sutil. Porquanto é muito fácil entrar nela, mas superá-la não é tão fácil assim. Então, aqui nós percebemos já alguns indicadores importantes. Primeiro, o fato de que o envolvimento é sutil. E aqui voltamos a frisar o que foi dito antes. Só percebe quem, de fato, tem o trabalho do autoconhecimento. Faz consigo mesmo uma avaliação diária sobre o que aconteceu, sobre certos pensamentos que teve, sobre outras atitudes que fizeram parte daquele dia. É preciso que estejamos atentos a isso. E isso antes de estar envolvido nesse tipo de obsessão. Porque depois que o envolvimento se dá de forma mais demorada, a pessoa está obsidiada e não tem a menor noção disso. E nem as pessoas que convivem com ela. A superação desse tipo de obsessão pede-nos muito trabalho de conexão com as leis divinas em nossas consciências. A prática das virtudes cristãs, o exercício constante do autoconhecimento e da vigilância interior. Aqui vão se ampliando os requisitos indispensáveis para não sermos vítimas desse tipo de obsessão. Trabalho de conexão com as leis divinas em nossas consciências. Claro, as leis de Deus estão na consciência de todos nós. Mas aqui a questão é de trabalho de conexão. Trabalho de esforço de harmonização com as leis divinas. A prática das virtudes cristãs. E aqui é bem genérico. As virtudes que o Evangelho de Jesus nos apresentam. O exercício constante do autoconhecimento e da vigilância interior. Então, facilmente chegaríamos à conclusão de que muitos requisitos, né?
para que, de fato, a nossa encarnação não seja sabotada por essa questão da obsessão simples, é preciso muito trabalho, muito esforço. E, de fato, muitos espíritos, muitos de nós, que trouxemos uma larga faixa de trabalho espiritual no bem que iríamos realizar durante a encarnação. Ao sermos sabotados por esse tipo de obsessão, não significará que iremos cometer crimes graves, desequilíbrios maiores, não. É a sabotagem do planejamento reencarnatório nosso, aonde um conjunto imenso de possibilidades que poderíamos realizar, realizamos o mínimo por termos passado ao longo dos anos submetidos a esse tipo de obsessão. É isso que esse livro vai tratar, e os estudos que estamos iniciando hoje irão minuciosamente extrair as lições, as diretrizes, para que não sejamos vítimas, ou para que, se percebermos que estamos sendo, termos meios e diretrizes eficazes para superar. As reflexões que propomos nesta obra têm como objetivo primordial realizar a profilaxia, que é quando buscamos evitar de todas as maneiras possíveis entrar no processo obsessivo. Então, é esse o objetivo maior desse nosso estudo, né? É o trabalho de profilaxia, o trabalho de prevenção, sobretudo. Quando buscamos evitar de todas as maneiras possíveis entrarmos nesse tipo de obsessão. Daí a gente vai percebendo a importância desse estudo que estamos iniciando agora, para todos nós, porque esse tipo de obsessão, as diretrizes, as orientações em livros espíritas são bem poucas, em termos de trabalho conjunto como esse que nos é apresentado pelo Projeto Espiritizar. A obsessão simples não significa uma simples obsessão. Veremos no decorrer da obra que é uma obsessão muito trabalhosa para se lidar. Por causa dessa simplicidade de técnica, pela utilização das nossas próprias matrizes espirituais, sem que percebamos. Essa é a questão. É a sutileza do processo obsessivo, caracterizado como simples, que faz com que a pessoa julgue que age, pensa e conduz a sua vida na via, na diretriz que ela unicamente estaria sendo a direcionadora disso, quando, na verdade, há todo um processo de sabotamento sutil, onde ela emperra o seu progresso espiritual, impede que haja uma conexão com os espíritos benfeitores, com seu guia espiritual, de forma mais eficaz, para bem cumprir o projeto de realização que teve na sua presente encarnação. Então, pela utilização das nossas próprias
matizes espirituais sem que percebamos. Essa é a questão. Claro que com o estudo que estamos iniciando agora, nós estaremos com os instrumentos eficazes para perceber e também para evitar cairmos nesse tipo de influenciação obsessiva. Esse processo está ligado com as nossas próprias limitações. Não percebemos e, sem autopercepção, nada é possível fazer. O primeiro passo em um processo de mudança real em nossas vidas é a percepção daquilo que nos ocorre, para que possamos aceitar o processo como uma limitação a ser superada. Vamos analisar aqui com mais cuidado esse parágrafo que separamos. Então, a dificuldade em perceber esse tipo de obsessão é derivada da ausência de trabalho de autopercepção, de autoconhecimento, aonde, voltando aqui o texto é colocado, o primeiro passo em um processo de mudança real em nossa vida é a percepção daquilo que nos ocorre, para que possamos aceitar o processo. É interessante essa parte, como uma limitação a ser superada. Porque a questão toda é a seguinte, é que uma grande maioria de criaturas humanas, independente de religião, têm sido vítimas de obsessões simples ao longo da sua existência. E não perceberam. Agora que estamos sendo chamados a atenção a esse trabalho de percepção, é que iremos perceber a limitação que isso pode estar nos impondo como processo e como uma limitação a ser superada. Porque ao chegarmos à conclusão de que somos vítimas de uma forma mais ou menos intensa desse tipo de obsessão, aí nós iremos utilizar as ferramentas eficazes para sair dela. É essa a proposta maior desse estudo do Projeto Espiritizar. E, concluindo aqui o nosso estudo, a apresentação do livro, que essa introdução de hoje, nos é dito assim: nas obsessões sutis, essa percepção muitas vezes não é trabalhada, não é observada. E, em decorrência disso, damos razão a processos danosos que nos geram muito sofrimento. Então, analisemos aqui um pouco mais. Como esse tipo de obsessão não é observada, não é percebida, a pessoa passa a existência sem ter se dado conta das possibilidades grandes que a sua vida oferecia em termos de crescimento espiritual e que não foi aproveitado. E realmente, como é colocado na introdução do livro, só agora em que somos chamados à atenção de forma mais expressiva ao trabalho do autoconhecimento, do esforço de harmonia com as leis divinas, de estarmos atentos a mudanças que temos durante o dia,
de sintonias espirituais que às vezes emperram as nossas atividades e fazem com que a gente se perceba que, puxa, as coisas andaram entravadas. Só que esse entravamento, muitas vezes, passa a ser frequente. E o que está acontecendo ali é a intromissão obsessiva sutil, criando todo um quadro de desalinhamento, né, de improdutividade, de problemas que às vezes minam as nossas energias espirituais durante o dia e que se antes estivéssemos sabendo desse tipo de processo espiritual, de forma detalhada, como é apresentado nesse livro, nós teríamos dias mais produtivos e mais eficazes. Agradecemos aí a todos que tenham nos acompanhado até aqui. Se possível, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e vamos procurar estudar, esclarecer-se bem a respeito da obsessão simples e de como, de fato, superá-la. Até o próximo estudo, lembrando que o nosso encontro próximo é Espiritismo no Ar, domingo, 8 horas da manhã. Você que nos acompanha é convidado a participar, a colocar perguntas, a interagir. Procuramos sempre, durante o programa, responder às dúvidas ou perguntas. Então, até lá, boa noite a todos.